vai começar o jogo aqui no Estádio Municipal Caetano Peretti. Nós estamos aqui no Estádio Municipal para acompanhar a decisão do Campeonato Amador. E a partir de agora eu esqueço todos os problemas que a vida me oferece e passo a viver a emoção que me traz o futebol. Vou fazer aquilo que gosto, transmitir o jogo, do jeito que ele é, do jeitinho que o povo gosta. Foi mais ou menos em 62, 63, mais ou menos. Eu tinha 2, 3 anos de idade quando a gente mudou para cá. E aqui era tudo terra. A vila aqui era sítio. Eu morava ali na Doutor José Foz, mas não tinha nada aqui não. Aqui embaixo era um córrego. Não tinha iluminação, não tinha nada. A gente conhecia todos os moradores do bairro. Porque no bairro tinha poucas casas e aí foi crescendo o número de pessoas que foram mudando para o bairro, construindo uma casa. E ela é vizinha da Vila Industrial. E a Vila Industrial tem esse nome em função das serrarias, que era a indústria do início da construção da cidade de Presidente Prudente, né? Então, por isso se chama Vila Industrial, por causa das serrarias. Então, a Vila Industrial, inclusive até hoje, tem muitas casas de madeira. E a Vila Formosa também tinha, e várias delas foram sendo substituídas por casas de alvenaria. Depois, nos anos 80, a questão da construção do Parque do Povo, né? O Parque do Povo deu uma dimensão totalmente diferente para esses bairros que margeiam aqui o próprio parque. Aqui só tinha realmente o pasto, que é onde se transformou no estádio. Tinha o Lar dos Meninos, uns 200 metros da minha casa. A minha casa a 100 metros do estádio. E aí iniciou a mudança para melhorar o estádio, para começar a fechar posteriormente, colocar tábuas em volta do campo. E aí começou a desenvolver o estádio Caetano Peretti. Mas o idealizador, quem procurou fazer mais foi o seu Benítez e o seu Nicola. Então eles tinham uma certa amizade com os prefeitos, então acontecia isso. E eles eram vidrados de futebol amador, eles levavam muito a sério. Então isso aí ajudou bastante para a melhora do estádio. O seu Nicola, inicialmente ele fazia vendas de linguiça, mortadela, na época aí antes de 70, aí, com uma carrocinha. Ele era comerciante, teve um armazém aqui na Avenida Brasil por 50 anos. E ele gostava de futebol, gostava de esporte, tanto que ele foi diretor aqui do Guarani por muito tempo. O seu Antônio Benítez, né, finado Antônio Benítez e outras pessoas que eu não consigo me lembrar, mas que tinham um vínculo muito forte aqui, eles evidentemente foram aí uns guerreiros, né, para conseguir isso aqui. E a turma que pediu, fizeram baixa assinada, já estava para sair, então vão sair logo, começaram a fazer. Aí foram atrás de vários vereadores aí, correram atrás, tudo. O senhor Nicola tinha mais influência por causa do estabelecimento comercial dele, então ele pedia. Aí formou o campo aqui, mas era só terra, não tinha grama, não tinha nada não. O estádio, ele começou a ser desenvolvido porque com essas pessoas, o papai e esses outros abnegados, eles
foram pedir, na época, para o seu Florisvaldo Leal, que era o prefeito da cidade. E com pedido ao prefeito, aí eles também tinham interesse político em abranger os votos nos bairros aqui em volta. E aí começou os pedidos para passar máquina, para fechar o estádio. Eu lembro aqui do fechamento aqui, era tudo de madeira. Eu não tinha aqui bancada, o vestiário aí já faz tempo que é em cima aí. E a grama aqui, grama é tudo grama Mato Grosso, hoje é grama esmeralda. E a prefeitura mandou passar uma moto niveladora e ficou parecendo um estádio, com umas traves de madeira. E aí começou a nascer o Caetano Peretti. O meu pai, seu Antônio Benites, ele, juntamente com o seu Nicola Pérez Galera e mais alguns abnegados que tinham aqui no bairro, eles eram muito fanáticos por esporte. E aí começaram a desenvolver o time do Guarani, da Vila Formosa. Na época que não tinha campeonato, o Guarani fazia alguns amistosos. E como meu pai era o presidente, eu, apesar de ser um moleque novo, 12, 13 anos, eu jogava. Me dava uma palhinha para mim, no segundo tempo, 10, 15 minutos, e eu entrava para brincar de ponta direita. Todos os domingos era ponto o pessoal vinha assistir o jogo do Guarani aqui no Estádio Municipal de Presidente Prudente. Existia um derby aqui, existiam dois times de futebol, que era o Guarani, da Vila Formosa, e tinha o Vila Industrial, que é logo seguido. Meu pai e outros amigos, né, eles detinham aí o Vila Industrial Futebol Clube e que certamente tinha uma relação de rivalidade, entre aspas, assim, com o pessoal daqui do time da Vila Formosa. E o campo era o campo da Vila Industrial, que é próximo daqui, onde hoje localiza a escola, uma escola aí no bairro da Vila Industrial ainda. Os jogos importantes que eu assisti foram os jogos da época de 70, que o Guarani ganhou, foi 3 vezes campeão, 75, 77, não me recordo o outro ano. Era jogos que tinha jogo aqui domingo à tarde, domingo 4 horas da tarde, isso aqui era lotado. Era jogos emocionantes, o time do Guarani era muito bom. Tinha muitos jogadores bons aqui, né, que passou pelo Guarani. O mais marcante que foi para mim foi no último título que a gente teve aqui, que foi em 82, que foi contra o Unidos, um jogo no Unidos Jardim Paulista. Eu acabei fazendo um gol. Joaquim! Aí foi para os pênaltis, eu fiz gol também nos pênaltis e fomos campeão em 82. O último jogo que eu fiz pelo Guarani é quando nós conquistamos o tricampeonato. Esse tricampeonato nós conquistamos invicto. E a gente com 19, 20 anos de idade, nós garotos ainda, isso fica a vaidade, isso aí cresce muito. E isso foi uma coisa que eu jamais vou esquecer, essa conquista, e tenho certeza que está na memória de todos os meus amigos também. A torcida do Guarani, aí mexe muito comigo, porque pelo fanatismo da minha mãe, que ela chegou até uma época, alguma brincadeira, é claro, ela chegou até ser a treinadora do Guarani. Só que aí ela colocava 2 camisas nas costas, que era a minha e do meu irmão gêmeo, que é o Gilmar, e o resto ela dava para os outros, para completar o time. E com essa torcida que ela conseguia trazer com as outras mulheres que o bairro foi crescendo, formaram uma torcida feminina. E da torcida feminina veio em seguida a masculina. E isso foi aumentando as pessoas da Vila Industrial, da Vila Holanda, do Bom Giovanni e de adjacências, foi aumentando cada vez mais. Aqui todo mundo, a gente brigava pelo Guarani, as mulheres aqui da vila brigavam pelo Guarani, os homens tudo brigavam pelo Guarani. Dona Maria, quando descia da casa dela para assistir jogo aqui, vinha uma procissão atrás dela de mulher acompanhando. Era interessante para nós.
incentivava muito aqui, vixe. E graças a Deus foi um time bom aqui, deu orgulho para nós. Tinha até música para mim, rapaz, eles torciam bastante, sabe, era espetacular. E o João Cola é bom de fato, é o artilheiro do campeonato. Então isso aí, a torcida cantava, era bacana pra caramba. E o João Cola é bom de fato, é o artilheiro do campeonato. A gente veio jogar no Corinthians, Presidente Prudente. Eu me lembro do primeiro treinamento que eu fiz aqui no Caetano Peretti, pelo Corinthians em 1977. Naquela época a gente tinha o Parque São Jorge, só não tinha o Prudentão. Então usava-se o Caetano Peretti até que pouco, né? Porque antigamente a gente treinava e fazia os jogos no Parque São Jorge. E eu me lembro muito bem desse treino, primeiro treino. E até hoje vejo o Caetano Peretti como um campo muito espetáculo para você fazer seus trabalhos, dia a dia, teu treinamento. E até hoje tem a mesma lembrança do Caetano Peretti. Eu me lembro bem, Caetano Peretti não tinha esses vestiários ali embaixo, não tinha essa arquibancada, era uma outra bem mais simples. Só tinha esse vestiário, mudou muito. A redondeza também. Então hoje o Caetano Peretti está bem centralizado, mudou demais. Principalmente em volta do campo e o próprio gramado e a estrutura do campo. Na minha mão direita, o dedinho está meio torto. Isso aqui é uma lembrança de jogo no Municipal. O jogo parece-me contra o próprio Guarani da Vila Formosa. Um jogo pegado, difícil. E em certa ocasião foi cobrada uma falta e eu pulei para defender e enrosquei o dedo na grama. Aí fiquei com um problema com o dedo torto, como herança e lembrança do estádio Caetano Peretti. É decisão do Campeonato Amador de 80. Duas grandes equipes, dois timaços decidiram aqui nesse gramado o título de campeão amador de 1980. Sorodiesel e Ponte Preta. Pelo lado da Sorodiesel, tinha o meio de campo que era Peninha, Pazo, Piu Piu e Eliseu. Esse meio campo, esses hoje com 22, 23 anos, eu acho que jogavam em qualquer time da Série A2 do futebol de São Paulo. Pelo lado da Ponte Preta tinha Pudiga de 1,55 m, volante, Peralta, Manquinho, Baiano, porque foram 4 jogos essa final de 80. Eu assisti 3 jogos, a final... Minha família falou, não, vai ser perigoso, como de fato foi. Era uma rivalidade muito forte, Sorodiesel e Ponte Preta. E o último jogo, né, foi 1-0 para Ponte Preta, gol do Luiz Carlos Baiano. No estádio Caetano Peretti eu tenho 2 jogos que eu lembro assim como importantes. Nós fizemos num final de semana, num domingo, pela manhã, a decisão da especial era o Unidos do Jardim Paulista e o Guarani aqui da Vila Industrial. E alguém que estava em meio, eu nem digo que era torcedor do Unidos do Jardim Paulista, brigou com um torcedor do Guarani da Vila Industrial. E lá no calor da discussão, né, do bate-boca, acabou quebrando uma garrafa de cerveja e com o fundo da garrafa ele
feriu gravemente a outra pessoa, né? E precisou sair daqui com ambulância, socorro, esse negócio todo. Na semana seguinte teve a decisão da primeira divisão. O Grêmio da Vila Iti, o Grevite, né? E o Guarani do Jardim Regina. O Guarani da Vila Regina tinha um time mais bem preparado, né? Para a competição e para aquela decisão. E no primeiro tempo o jogo virou 1-0 para o Grevite. Supostamente, como de fato aconteceu, ocorreria uma virada no jogo. Pressentindo que aquilo podia resultar algum problema, novamente pela empolgação das duas torcidas, eu pedi ao repórter que colocasse os fones de ouvido, primeiro no Jorge Galli, da Vila Verinha, da Zona Leste de Prudente, e que dirigia o Grevite, para dizer para ele que nós estávamos tendo na manhã daquele domingo uma competição bonita, bem disputada, com a presença bonita de público dos dois bairros, né, de torcedores das duas equipes, e parabenizei ele por isso, né. Faz parte de uma técnica de comunicação você deixar a pessoa muito à vontade e ela dentro da responsabilidade dela como a liderança de bairro. Eu fiz o mesmo com o Ferreira, que era a liderança lá do Guarani da Vila Regina. E ele também assumiu esse compromisso. Eu tive com o Guarani uns 3 a 4 anos. Esse time foi crescendo, né? Foi tendo um apoio maior, né? E a gente foi se formulando, se reformulando, foi se transformando num time mais assim, competitivo. E a gente depois também teve um campeonato que disputamos com o Grevite, fomos campeões, né? E foi quando a gente subiu para especial, né? Nós e o time do Grevite e da Vila Iti. Mas a gente sempre foi um time assim de não pensar muito alto, né? Sempre poder chegar na humildade. O time foi adquirindo uma forma de jogar, né? E conseguimos fazer uma equipe forte, né? Que uma equipe forte assim no meio. E onde eu tenho lembranças, né? Porque era um time que a gente já sabia mais ou menos o que o outro ia fazer. Então foi aí que a gente conseguiu montar esse time para que chegasse na especial, poder enfrentar os times grandes daquela época, né? Unidos do Jardim Paulista, a Associação APEC. Na época a APEC tinha Espanhol, Sérgio Mondini, Toninho Beijinho Doce, tinha o Brasílio. O time da APEC era muito bom. Partida eu não apitei, era sorteio. E no sorteio caiu o Carlito. Carlito que apitou. E eu fui um bandeira e o Luiz Miguel o outro. O jogo foi muito difícil, uma partida sensacional, porque o Guarani era muito bom. Tinha um rapaz que era amigo nosso, assim, que na época se destacava muito no time do Regina, era o Elísio. O Elísio era um craque, ele dificultava a situação de qualquer equipe. Essa final a gente atacou muito, mas eles tinham um time mais experiente do que a gente. Fizeram o gol e eles souberam se segurar, né? Mas foi um jogo parelho. Foi 1-0 só e muito difícil, mas foi uma das maiores finais que teve aqui no disputa de futebol verdadeiro, que ninguém apelou, foi um jogo muito bom. Era um time assim muito forte, um time quase que, né, imbatível, né? A gente formou esse time, né, chegamos a disputar uma final, essa primeira com eles, que eles em 2 jogos, né, se não me engano, um empate e uma vitória deles, mas a gente ficou orgulhoso também de ser vice-campeão, né? Porque o futebol também não é só ganhar, né? É você participar, você ter a lealdade e saber ganhar e saber também perder, né? Foi, com modéstia à parte, um super time, porque nós conquistamos o tricampeonato amador, nós conquistamos tudo com o time da APEC, porque esse time, ele foi feito com 90% com ex-atletas profissionais. O seu Arão foi uma pessoa da maior importância para o estádio Caetano Peretti e para outros estádios também na cidade.
Eu vim para cá em 1968. Aí assumi a casinha ali, que realmente fizeram a casa, mas nem limpeza fez. E para começar, a gente tem que começar as coisas de baixo para cima, né? Aí fiz a faxina na limpeza da casa, entrei na casa. O primeiro serviço meu aqui no gramado, no estádio, foi pedir um alfange e cortar a grama, porque não tinha condições de jogar bola. A molecada fazia com a foice no campo. Aí pedi um alfange, fiz com alfange o campo, aí começou a melhorar. Aí a cerca de tábua que era na época, foi o Dr. Vatal Ishibashi que fez. Mas aí tinha muita invasão por cima da cerca. Aí eu pedi arame farpado, coloquei em cima da cerca de madeira e conservava esse do melhor jeito possível, que na época a prefeitura era pobre, não tinha dinheiro para nada. Tudo que se falava, não tem verba, seu Aron, não tem verba, seu Aron. Mas fui tentando com os amigos, fiz o revestimento de terra, começou as atividades a evoluir, formar as equipes e ficou bom o estádio. O Arão era uma pessoa que tinha um relacionamento muito bom com as pessoas, muito exigente, mas que esse campo, costuma-se dizer, nunca esteve tão bem preparado, em condições de jogar, quando na época do Arão. Isso, todo mundo diz isso, e eu sou testemunho também. A chefia achou que eu tinha competência pelos trabalhos que eu realizava aqui, então começaram a dar o mapa das áreas verdes da prefeitura, para fazer como foi o Regina, como foi o Rio 400 e outros mais. Aí eu fui ampliando. Na época, os árbitros falavam, o campo tem tanta jarda. Eu falei, não, eu gosto de fazer a coisa séria para não dar reclamação. Eu vou atrás de quem escreveu o livro do futebol. Aí fui na faculdade, fui lá, tinha um menino amigo. Aí eu comecei a praticar o que eu colhi no livro, porque mecânico não entendia nada de futebol, né? Que o senhor Arão dava uma palhinha de escondido, deixava eu ficar chutando bola aqui. Eu procurei viver socialmente com todo mundo. Então eu não tinha cachorro brabo, eu não tinha rádio alto, então todos eram meu amigo, todos eram uma família só. Meus vizinhos aqui eram uma família só, que inclusive tem a prova do aniversário do meu filho, era tudo amigo. E por sinal, os que Deus não chamou até hoje, são meu amigo. A criançada deles tudo tinha liberdade aqui comigo. Só assim, dia de chuva, que estragava o gramado, eu não deixava. Mas fora esse tempo, as crianças brincavam aí à vontade, tinha o banheiro, tinha água. A grama era difícil do seu Arão aí cuidar para manter jogo todo domingo aqui. Ele tinha que trabalhar bem para manter o estádio bem organizado, a grama bem boa para se praticar o esporte. A tela que está colocada aí hoje era da Prudentina. Aí, através da chefia, negociaram a tela. Aí trouxeram os rolos de tela e puseram ali. Aí trouxe os trilhos. Nessa época só tinha 3 funcionários. Aí eu peguei um trilho, escorei, fui lá, peguei um giz, a trena, falei, seu Walter. E aí tinha feito antes, estava esperando ele.
Aí ele chegou, falei, seu Walter, vamos enfincar 80 centímetros o trilho, uma sapata de concreto de 30 e o restante é a tela. Desenhei o trilho, ele chegou, senhora, eu quero inaugurar isso aqui em 7 dias. Falei, se o senhor tiver condições, senhor prefeito, de me arrumar um pessoal, eu realizo em 7 dias para o senhor. Falou, eu arrumo, quem que você quer para vir aqui com você? Eu falei, olha, tem a turma do Caçula, são muito trabalhador. Aí ele mandou, acho que veio a base de uns 8 pessoas. E graças a Deus realizamos em 7 dias. A tela, os trilhos enfincados, a sapata de concreto. Esse estádio sempre foi muito bem conservado. O senhor Arão é muito cuidadoso, perfeito, um cara que gostava do que se fazia, e foi ele que criou e deu essa cara do Caetano Peretti. Então nós tivemos assim o privilégio de ter um campo sempre muito bem cuidado, um campo que nos ajudou muito, e todos os jogadores do esporte amador de Prudente que você vê, joguei no Caetano Peretti, se sente agradecidos, porque é o coração, não tem outra situação. A história que nos diz de Presidente Prudente, Caetano Peretti é o coração do esporte amador. O estádio era bem tratado e bem cortado a grama, porque a grama para correr a bola, ela não pode pegar 10 centímetros. Ela tem que ser de 6, 5, 6 até 7 vai, para correr a bola. Esse Arão é uma pessoa que ninguém vai esquecer na história do Caetano Peretti. Meu abraço ao Arão. Jamais poderíamos esquecer nesta gravação de deixar os nossos parabéns. O estádio Caetano Peretti, ele passou, né, por reformas mais decisivas, diríamos assim, mais definidas, né? Em 80, por causa dos Jogos Abertos do Interior. Em 92, também por causa dos Jogos Abertos do Interior. Tinha pouco tempo para organizar os campos, porque eram os primeiros jogos do interior em Presidente Prudente, mas já deu uma melhorada muito boa. Inclusive, construíram-se até, aumentou aqueles vestiários que tinha ali, que era só 2 salinhas. Lembro que os parentes do Mário Peretti, eles estavam presentes e colocaram uma fita em frente ao portão, e na inauguração um dos filhos do Peretti cortou, e foi uma grande festa, e foi uma ótima reforma que fizeram naquele tempo. O Corinthians de vez em quando jogava aqui e precisava do vestiário para os árbitros separados dos jogadores. Foi a época que construíram o vestiário aqui de baixo, que não tinha, porque só tinha aqueles vestiários lá em cima. Foi colocada iluminação. Eu lembro porque foi até a CESP que me ajudou a pôr luz lá. A colocação dos postes foi o seguinte, seu Paulinho, ele chegou e falou, seu Arão, eu vou fazer os postes, mas eu vou fundir aqui mesmo, no lugar. Quando terminou de concretar, falou, seu Arão, eu não posso deslocar um funcionário para ir lá só para aguar esses postes. Quando terminou a aguação dos postes, secou, tudo beleza, falou, senhor Arão, como o senhor trabalhou e eu não paguei nada para o senhor fica com esses ferros para o senhor,
que eu levei para o presidente Epitácio. Eu já estava na época de quase ir embora, né? Quando foi fazer o primeiro buraco do primeiro poste ali, deu água. No dia que estava colocando os postes, inclusive eu estava atrás da arquibancada ali, e eu me lembro bem que eu estava com o diretor da Kaiowá, que era o seu Demerval. E eu falei para ele, ó, tem coisa errada nisso aí, porque ao invés de colocar os postes atrás da arquibancada, estão colocando o poste na frente da arquibancada. Na iluminação foi um jogo à noite ainda. Nem profissional não foi 2 times amador que inaugurou. Tinha muita gente. Tinha esse poste, né? 2 postes aqui. Por sinal, atrapalhava muito os jogos, quem vinha assistir treino, jogos aqui, esses 2 postes. Não só eu como torcedor que sentava aqui para assistir alguma coisa, estranhava, né? Esses 2 postão aqui atrapalhava a visão da gente. E todo mundo reclamava, até que derrubaram os postes. O senhor Caetano Peretti tem amigo até hoje, que pergunta dele, fala dele, que queria muito bem ele, porque ele era uma pessoa muito humilde, muito bom, trabalhador, e não dizia não para ninguém. Meu pai foi funcionário dos Peretti e se dava muito bem com eles. Então, dele eu tenho certeza que meu pai falava bem. Quando eles vieram da Itália, pararam em Santos, e depois vieram para Barueri, e aí vieram para Presidente Prudente, com os 2 irmãos. Eles vieram mais para fazer a vida deles, né? Porque lá na Itália eles não tinham mais condição de ficar lá. Ele veio aqui, ficou aí trabalhando na prefeitura durante, parece uns de 5 para 6 anos. Olha, ele era marceneiro, ele era encanador, ele era... Carpinteiro, marceneiro, pedreiro, pintor, eletricista, é tudo. O seu Caetano Peretti foi casado com Angelina Casarotti e teve 7 filhos. Ida Peretti, o Joaquim Peretti, Arlindo Peretti, Antônio Peretti, Maria Peretti, Mário e Ivo. Ele gostava muito de futebol, por isso que os filhos também já foram todos jogando também. Ele frequentava muito, ele era muito corintiano. Nossa, fazia quermesse pro Corinthians, ele ajudava. Todo que ele podia fazer, até que e não faltava nenhum jogo de futebol. Todo jogo ele estava lá na arquibancada, então na cerquinha. Ele ia mesmo em tudo, ele tinha tudo. Até o dia que soltaram um foguete perto dele e bateu no ouvido dele, estourou no ouvido, perto do ouvido dele. Nunca mais ele foi. Ele falou, agora não vou mais no futebol. Aí meu pai chegou e falou assim, filho, nós não vamos mais no campo não, né? Eles tinham loucura pro futebol. Nossa, o Caetano então, ai, coitado, como ele gostava. Para ele acho que foi duro ele tomar aquele negócio, depois ele ficou nervoso, nunca mais. Ele saiu da casa dele e falou, eu vou cortar o cabelo. E saiu e ele morava na Avenida Brasil. Ele foi atravessar a avenida e tinha aquele ambulância vinha vindo e ele atravessou sem olhar, né? E pegou e foi depois levaram ele para Santa Casa. Quando eu soube, ele estava no hospital. E eu vim, fiquei com ele no hospital. Ele ficou 8 dias lá na Santa Casa, em tratamento, mas não teve jeito. Ele faleceu mesmo. Na época eles tentaram fazer a rodoviária aqui. Saiu até baixo-assinado aqui para fazer a rodoviária aqui. Aí foi pedido para fazer a rodoviária, mas a rodoviária disse que era para fazer aqui, no estacionamento aí onde é o feirão de carro. O estádio disse que não ia mexer, ia jogar mais para cima um pouquinho, mas muita gente que não assinou não. Se alguém algum dia
pensou em tirar ou fazer alguma ação que aqui no Caetano Peretti, vai estar mexendo ou mexeu ou iria mexer num vespeiro. Não tem a menor dúvida disso. A rodoviária é fria, vai dar muito pedinte aí, muito bandido, muita coisa. Você não sabe quem chega nem quem sai. Você não sabe, então foi preferível ficar o campo aqui, porque o campo tem bagunça e domingo de dia. A rodoviária vai ter 24 horas. E o campo aqui não, tem grito, tem rojão, tudo, mas é só de dia. De noite ninguém vem soltar rojão aqui. É um estádio municipal. Foi isso daí que contribuiu para não vir a rodoviária. E surgiu essa ideia de fazer no Caetano Peretti. Mas a população nunca foi favorável, né? E por isso mesmo não passou. O Corinthians de Prudente, o Corintinha, muita gente pensa assim, ele jogou só no Parque São Jorge e no Prudentão. Não, ele disputou um campeonato paulista da segunda divisão no ano de 1992, no Caetano Peretti. Nós insistíamos na rádio que o Corintinha devia jogar no Caetano Peretti, porque quando a gente saía para fora, era um aperto danado, tomava sufoco. Pelo Corinthians naquele ano, estamos recordando uma lembrança muito boa em termos de público, de aproveitamento dentro das 4 linhas, que eu me lembro, não perdemos nenhum jogo aqui, né, naquele campeonato. Sempre campo lotado, sempre torcedor cheio. Porque a gente vinha todos os jogos do Corinthians, né? Era uma frequência muito boa, né, muito boa mesmo, e por causa da proximidade. Foi uma das melhores campanhas que o Corinthians fez lá no Caetano Peretti. Lotava o estádio porque era centralizado. O Corinthians só não foi campeão lá porque no último jogo ele tinha que ganhar da Paraguaçuense. Porque a Paraguaçuense jogava pelo empate. Corinthians e Paraguaçuense em 1992, reta final aí, né, do que nós chamamos de segunda divisão. Não tinha condição de fazer aquele jogo aqui no Caetano Peretti, porque o público era muito grande e a pressão para aquele jogo também era muito, porque era uma partida que definia a classificação. Estava morando em Dourados, mas vim assistir um jogo aqui que o Corinthians jogava Corintinha e Paraguaçuense. Ei, rapaz, e o Corinthians precisava ganhar, né? Tinha muita gente, inclusive os portões, até na porta do campo ali tinha gente por lado de fora. E o pessoal do Corinthians estava entusiasmado também pela boa campanha que o Corinthians estava fazendo. A gente jogando em casa, a gente tinha assim aquela obrigação de ganhar o jogo, para dar esse presente para o torcedor também, ele veio confiante numa vitória. Veio aquela época a gente ficar preocupado muito com a arbitragem, quem ia ser o juiz, quem ia ser o árbitro. Eu acho uma expectativa muito grande. E do hora que a bola rolou, é lógico que você vive o jogo, né? Eu fui árbitro de futebol, então a gente entende. No meio do campo, ele dava tudo pro Corinthians, Corintinha. Mas perto da área ele não apitava quase falta. E que a gente tinha um adversário muito bom, e adversário bem fechadinho, explorando, claro, o contra-ataque, né? E um desses contra-ataques foi onde que a gente cometeu um pênalti, que para mim não foi pênalti, a bola foi fora da área e o juizão deu cal. Ele foi infeliz em 2 lances que culminaram com a não vitória do Corinthians, que foi 2 penalidades, uma desse lado e a outra do lado de lá. E depois de ter dado esse pênalti, o jogo ficou paralisado, aquela torcida louca para invadir o gramado. A torcida ficou revoltada e tentou invadir o campo ali. Sofremos muito e não ganhamos. Não ganhamos, sei que houve e tinha um juiz, um árbitro ruim, que o pessoal queria pegá-lo. Como diz o samba, o pau comia na casa de Joca, né?
E só não aconteceu coisas piores porque o policiamento agiu rapidamente. Como se diz no futebol, fizeram o serviço contra nós aqui. E aí acabou, terminou o sonho. Mas foi uma bela partida, isso aqui estava entupido de gente. Eu lembro ainda de um grande detalhe que ao terminar o jogo, colocaram o árbitro dentro de uma viatura e já escaparam com o árbitro e foram embora. Até hoje eu tenho colegas meus aí, até hoje tem torcedor que ainda fala daquele árbitro, xinga aquele árbitro, porque o pênalti que ele deu. Se você for analisar a questão de arbitragem, a gente queria que o time ganhasse, né? Mas a Paraguaiense foi superior a nós, infelizmente, né? Mas dói no coração quando ele perdeu ali a vaga, né? E aí jogou-se tudo em cima do trio de arbitragem, né? Que é até comum, né? E aí teve realmente querendo agredi-lo, tal, essas coisas todas, né? Na hora da invasão, eu me recordo que tinha um torcedor, que inclusive já é falecido, que foi guarda rodoviário, Gilbertão, que tentou pular o alambrado, mas o cachorro mordeu a mão dele. Com o público daquele tamanho dentro do nosso estádio, com uma expectativa muito grande do torcedor, da cidade, da imprensa. E aquilo lá contribuiu também para afastar definitivamente o futebol profissional desse campo. O pessoal vinha muito ao campo nos domingos de manhã, principalmente porque era uma opção, né, de diversão. Essa diversidade da torcida, ela é através dos jogos, mas dos familiares, né, dos jogadores. Vem os pais, vem os avós, vem os tios, tudo é que em relação àqueles jogadores que estão em campo, mas eles vêm mesmo realmente em massa. Porque aqui o estádio é um estádio mais pequeno, ele é aconchegante, entendeu? Então o jogador joga perto do público. Eu acho que esse estádio aqui, ele é diferente. Ele tem alguma magia que não dá para explicar. O Caetano Peretti tem uma dimensão muito acolhedora, numa proximidade da torcida com o jogador, e tudo isso é muito agradável, né? É aquela velha denominação de panela de pressão. Aqui você faz a panela de pressão. O adversário sente, né? E o torcedor acaba efetivamente sendo o 12º jogador. Então o pessoal do bairro, principalmente, tem um carinho muito grande com aquele, né, grupo que organiza, que dá o seu suor até para manter o nome do bairro, montar um time desse. Aí o pessoal vem em grande número ao campo, e o esporte amador hoje, ele de alguma forma, ele tem muito mais assim uma vibração por parte das pessoas do que o esporte profissional. Eu gosto de estar aqui sentado, eu não só por mim, eu vejo o torcedor, um momento de felicidade do torcedor. Eu sinto saudade de alguns amigos, então quando tem uma partida importante, eu venho aqui para revê-los. Isso aí mata a saudade e me traz alegria. Tudo que ter relação com o futebol me atrai. Mas eu assisto muito os jogos de base. Eu venho mais privilegiar os campeonatos de base. O amador, quando eu estou para acertar com alguma equipe, eu começo a acompanhar. Porque eu ainda creio que na divisão em que as equipes prudentinas estão, ainda tem alguns jogadores do futebol amador que possam vir a auxiliar as equipes. Eu sempre que tem jogos aqui eu venho assistir e dá um clima bom, né? Você poder assistir o amador, ver a casa cheia, coisa que infelizmente a gente não vê nas equipes profissionais. Essa torcida aqui era fervorosa, né? Desde o começo sempre teve esse batuque, né? Sempre teve esse pessoal animado mesmo com instrumentos e que acompanha. Põe um instrumento num carro, pega um pessoal, põe num carro, põe no outro, vem de ônibus. Então é uma paixão mesmo aquilo ali, né? Eu vejo assim uma comunidade muito unida, porque todo mundo se junta, todo mundo vai. Essa relação campo, torcida, amador, isso é muito importante.
vários jogos, né, assim, memoráveis aqui, mas um que sempre vai ficar na mente, assim, não só minha, como da população, é um jogo de 2002, na final do campeonato. Eu narrei, acho que mais de 10 decisões aqui, mas essa entre Bebs e Hinomoto, o Hinomoto tinha um time muito forte. Mauro Aoki tinha, sabe, a facilidade de contratar os jogadores, então o Hinomoto era o bambambam. E o Bebs era um bom time, jogadores com qualidades, um time brigador, que marcava muito forte. A nossa equipe era considerada favorita, disparada, tá? Fizemos uma ótima campanha, uma campanha brilhante. O Hinomoto era um time muito bem organizado pelo Mauro Aoki. E o time do Bebs, como time de vila, também era um time muito bom. Time que tinha muita raça. E foi incrível aquela semana antecedendo a decisão. Eu saía na rua, o pessoal falava, olha, vai dar Hinomoto, hein? Um ou outro falava, vai dar Bebs. E nos programas esportivos a gente comentava, olha, futebol se ganha dentro de campo, o Hinomoto é forte, porque praticamente é jogadores do futebol profissional, como a PEC foi aqui em Prudente, né? A PEC também ganhou tudo. Então aquela semana pegou fogo, uma rivalidade e tal. O Juquinha em ótima fase, na melhor fase dele, estava muito novo ainda, ele pegou uma bola na intermediária aqui do campo, do ataque nosso, achou um chute indefensável, já fizemos 1-0. E o Hinomoto chegou a fazer 2-0, mas o estádio aqui não cabia mais ninguém, tinha gente até dentro da cabine comigo, acompanhando o jogo. E o público compareceu em massa mesmo, o campo ficou super lotado. O jogo estava praticamente ganho, em 20 minutos o jogo estava 2-0 para a nossa equipe, e talvez num capricho de alguns jogadores, tá? Discussão entre eles, a arbitragem achou que estavam se desrespeitando ao público e aplicou, segundo o critério dele, expulsou um jogador nosso, e posteriormente, mais para frente, um outro jogador deu uma outra entrada dura, aplicou o segundo cartão, também foi expulso, tá? E acabando no final do primeiro tempo, o outro jogador meu também de cabeça quente, tá? O juiz apitou uma falta, ele reclamou, chutou a bola para longe, tomou o segundo cartão amarelo também. Na hora que nós fizemos 2-1, eles com homem a menos, aí o público empurrou, a torcida empurrou nós e parece que quem veio torcer mesmo, que estava querendo que acontecesse isso, aí passou a acreditar de verdade. Da Vila e Parque Forquim vieram muita gente, entendeu? E o povo veio para torcer pra gente mesmo. A torcida da Vila Forquim é uma torcida fanática. E eles fizeram muito barulho. E eu creio que a gente sempre torce pro mais fraco, né? Inclusive eu torci pro Bebs. Mas o jogo foi muito disputado e a equipe conseguiu segurar, suportar toda a pressão da equipe adversária. O Bebs, com muita força, com muita determinação, fez 2-1, fez 2-2. Aí a decisão foi para as penalidades máximas, no gol aqui dos Vestiários aqui. Que a hora que acabou o jogo, estava todo mundo exausto. Nós aqui de fora, então, Nossa Senhora, estava todo mundo cansado. A gente nem jogou, nem correu, mas estava tão nervoso que o cansaço tomou conta também. Quando nós deixamos o estádio aqui, o pessoal, aí Fatioli, deu Bebs, sim. Então foi incrível, assim, aquela final. Marcou muito. Foi uma festa para o futebol amador de Prudente. E eu acho que foi uma das últimas partidas que teve grande público aqui em Prudente. E nossa festa começou no domingo às 2 da tarde, e eu lembro que até hoje, na segunda-feira, tinha gente na rua tomando cachaça ainda. Eu, inclusive, e mais uns amigos, abrimos uma padaria de manhã. Esse campo aqui ficou como a casa do OPEC. Então eu tenho um carinho enorme por esse campo. Às vezes quando a gente trabalha, a gente tem ciúme, né, de ver o gramado, que agora está muito bom, mas você vê o gramado um pouquinho machucado, você fica meio preocupado e tal. Então, mas foi de extrema importância, né? A gente se reunia ali toda vez para sair para os jogos, a gente saía aqui do Caetano Peretti. Então, à noite a gente vinha, conversava com os atletas. Era a nossa casa, né? O vestiário era todo
Na época tudo arrebentado, quase não tinha energia, era água de cano, mas é aqui que a gente se sentia protegido, era aqui que a gente bolava nossas estratégias e graças a Deus deu certo. Então tudo do Oeste Paulista naquela época girava em torno do Caetano Peretti e do Prudentão. Então a gente chegava a treinar no Prudentão entre 3 a 4 vezes e aqui entre 3 a 4 vezes. Então o estádio aqui foi muito importante para nós. Só que o treinador tem que tentar e tem que saber fazer é adaptar seu time para cada situação. Por exemplo, na Bezinha a gente sabe que os campos são menores. Então quando a gente tinha um jogo fora, a gente via a dimensão do gramado. Se fosse grande, prioridade para o Prudentão. Se o gramado fosse menor, treinávamos mais aqui no Caetano Peretti. Então, essa diferença de tamanho de campo nos ajudava na preparação. Se você só treina no Caetano Peretti e vai jogar em Rio Preto, por exemplo, que o campo é enorme, sua equipe se perde. Se você só treina no Prudentão e vai jogar no campo como no Caetano Peretti, a sua equipe se perde. Então, acho que o sucesso foi esse, treinar em 2 campos de medidas diferentes, mas que na época tinham o mesmo gramado. Muitos jogavam amador. E muitos tinham prazer de jogar no Caetano Peretti. E quando eles treinavam aqui, o prazer ainda é maior. Foi em razão da vinda do Grêmio Prudente. Ele precisava de imediato que um espaço que possibilitasse no mínimo o treinamento dos atletas profissionais, para que não fosse feito todos os treinos no estádio Prudentão, até em função da manutenção do gramado, e ainda não havia sido construído o centro de treinamento do Jardim Everest, praticamente 8 meses depois, e que era já um campo de futebol amador. Ele foi adaptado para um centro de treinamento com várias melhorias. Não sei se teria sido feito esse novo alojamento, né? Poderia, mas aí as pessoas poderiam pensar assim: vamos alugar a casa. As casas do lado e as pessoas tomam suas refeições aqui na cozinha da casa do atleta. Hoje 40, 50 atletas moram aqui. O mais importante, não pode morar atleta profissional aqui, só amador. Na época do OPEC a gente passou alguns perrengues com a alimentação, mas de 2010 para cá uma alimentação excelente. Eu lembro que tinha gente que brigava para poder comer aí, para poder conseguir almoçar, então a alimentação era muito boa, a educação era muito boa, segurança boa. É óbvio que de vez em quando tem aqueles que conseguiam escapar, mas tudo bem tranquilo. Contribui muito para o crescimento profissional do atleta. As mudanças foram enormes, de 2006, 2007, 2008 e 2009 para 2010 até hoje em dia. Por exemplo, aumentaram a área dos vestiários lá de trás. Tínhamos área para fisioterapia, tínhamos água refrigerada ali atrás, ainda temos, né? Tem um galpão que dá para fazer trabalho de força, de arranco, de explosão, um galpão coberto com alguns equipamentos. Melhoraram a pintura, a estrutura do vestiário de arbitragem, do vestiário de visitante também. Tiraram as hastes para melhorar a transmissão da imprensa, as hastes das bandeiras que agora estão atrás do gol. Construíram outro alojamento, né? Mas o principal agora, na minha opinião, o gramado. Eu vejo a evolução, ela tem que acontecer, mas só que tem que favorecer também a população. Porque hoje muita gente reclama que não tem jogo amador do futebol daqui. Mas nós também entendemos que, por exemplo, tem o time do Dr. Roque, que treina aqui. Tem o time do Grêmio Prudente, que treina aqui. Então, se começar todo mundo jogar aqui, o gramado não aguenta. Depois que Caetano Peretti fez essa acomodação, eu acho que os frutos da categoria de base que está colhendo muito rápido. Tanto é que as equipes de sub-15, sub-20, sub-17
está sempre chegando. 2012 eu estava à frente do Sub-15 e o GR estava à frente do Sub-17 do Grêmio. E o GR chegou a ganhar do Santos, minha equipe ganhou do São Paulo lá, e o São Paulo veio jogar aqui. O Lucas Fernandes era um dos meninos que estava jogando. O Paulo Henrique, que jogou na base do Grêmio, também está no São Paulo hoje em dia. Na equipe do Santos, o Gabigol veio jogar aqui. Então, já veio o Santos, São Paulo, Palmeiras, Esportivo Brasil, o Red Bull. Então, para a base, vieram grandes jogos aqui. Você imagina uma criança apaixonada pelo futebol, que o sonho dela é ser jogador de futebol, ela poder vir treinar aqui, ela sai lá do bairro mais distante, ela poder vir aqui e no domingo ela coloca uma camisa da sua equipe e vem participar de um campeonato. Quando tem os jogos aqui das categorias de base ou mesmo campeonatos escolares, né? Você olha na arquibancada, tá o pai, a mãe, a avó, o tio, a tia torcendo. Eu sinceramente espero que continue assim, que continue sendo a casa do futebol amador. Hoje ele é utilizado só nas finais e deveria ser realizado os jogos no decorrer do campeonato para que se pudesse também estimular as pessoas a comparecer aqui, mesmo que fosse no amador, não importa, que tivesse as atividades pessoal. Monta uma equipe amadora de qualquer bairro que seja, e depois tem que jogar num campo aí sem totais condições, sem banheiro, sem vestiário em condições adequadas. Então é por isso que esse campo aqui devia ser mantido e preservado para esse futebol amador e levar adiante, porque o futebol amador não vai morrer nunca. O Caetano Peretti, do jeito que está muito bom. Só precisamos dar mais espaço para os times amadores jogar aqui. E eu acredito que o Caetano Peretti veio para ficar e esperamos que ele permaneça por muito tempo. De ver um Caetano Peretti ainda sendo usado por uma equipe profissional, seja ela qual for a equipe de Presidente Prudente. É uma coisa que não pode acabar e continua com nossos filhos e com nossos netos. Isso não vai acabar nunca. Isso aqui é um patrimônio público e muito mais do que um patrimônio, isso é uma história de uma cidade. Eu penso que ele continue sendo o que é, abrigando bons jogos, sendo o templo do futebol amador de Presidente Prudente, e que as administrações municipais que vierem sempre olhem para esse espaço aqui, para essa praça esportiva com muito carinho. Contribuiu muito para o desenvolvimento do próprio futebol prudentino, da procura pelo futebol de base e principalmente futebol amador. E, inclusive aqui são disputadas as finais, né? Então todo mundo quer chegar para jogar aqui. É mais acomodação e uma série de coisas que incentiva a prática do futebol amador, que é daí que sai um bom jogador ou um bom atleta. Dificilmente você vê campo do estado de São Paulo amador do tipo do Caetano Peretti. O Caetano Peretti não teria as categorias de base, né? Tem muitos estão tentando se fazer essa categoria aqui também que não virou uma realidade ainda em Prudente, né? Porque não tem aquele apoio do comércio total, né? Porque é duro você montar uma estrutura sem contribuição, né? Sem patrocínios, né? Então fica difícil também. A contribuição do Caetano é a própria história do Caetano. Todo mundo quer jogar no Caetano Peretti, seja a base, seja o amador, seja amistosos, é o Caetano Peretti. Que ele veio proporcionar aos amantes do futebol, né, grandes momentos, incentivo a você de repente começar aqui pensando num futuro melhor. É um estádio que oferece condições propícias à prática do futebol, né? Ele tem essas características, né? Tanto é que competições importantes passaram por aqui. Tudo isso representam elementos que solidificam essa ideia da importância do Caetano Peretti para o futebol em Prudente. Aqui se briga, aqui se brinca, aqui se formam amizades.
a referência do futebol amador de Presidente Prudente é o Estádio Municipal. O Estádio Municipal Caetano Peretti faz parte da história do futebol amador. Tudo acontece aqui no Caetano Peretti e eu posso dizer com toda simplicidade que eu fiz parte dessa história e isso é a maior gratidão que um ser humano pode ter. Tudo isso está acontecendo hoje e você poder fazer parte disso. Esta fita será guardada por todos sempre e nós sugerimos àqueles que estiverem de posse dela que depois possam passá-la em um disco, gravando para que possam ouvi-la eternamente.